Bom, vamos direto ao ponto. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num labirinto jurídico super interessante. As regras exatas de quem pode e, o que é ainda mais curioso, quem não pode legalmente abrir e tocar um negócio aqui no Brasil. É um tema que parece simples num primeiro momento, mas que tem várias camadas, misturando direito empresarial, dever público e até a forma como a gente protege a nossa sociedade. Então, vamos lá! O nosso roteiro hoje é bem enxuto. A gente vai passar rápido pela diferença entre capacidade e impedimento legal. Depois, vamos ver quem são os impedidos de fato, o que acontece se alguém exercer atividade de forma irregular e, por fim, a grande exceção para essas regras, os sócios investidores. Para começar, a gente precisa derrubar um mito gigante com a pergunta-chave. Afinal, qualquer pessoa capaz pode simplesmente virar empresário? É muito comum achar que, bom, bateu a maioridade, a pessoa tem plena capacidade civil, uma ideia na cabeça e dinheiro no bolso, pronto, já pode abrir as portas da própria empresa. Só que não é bem assim. Aqui no Brasil, ser um adulto capaz e independente não é um passaporte automático para o mundo dos negócios. Tem uma barreira jurídica a mais aí que é fundamental a gente entender. Então, vamos à primeira parte, entender de vez a diferença entre capacidade e impedimento legal. Olha só, a lei trabalha com dois objetivos totalmente diferentes aqui. Do lado da incapacidade civil, ela serve para proteger a própria pessoa, sabe? Pensa num adolescente de 15 anos. A lei proíbe que ele assine certos contratos sozinho justamente para evitar que ele seja passado para trás por falta de maturidade. Já o impedimento legal, esse é diferente. Ele foca em adultos que já são plenamente capazes e bem articulados. A lei não quer proteger essas pessoas delas mesmas. Na verdade, a legislação quer proteger a nossa sociedade e a dignidade de alguns cargos públicos contra conflitos de interesse. Ou seja, é uma proteção voltada para o interesse de todos nós. E isso nos leva à segunda parte do nosso bate-papo. Quem, afinal de contas, são esses impedidos? Vamos dar uma olhada rápida, mas bem sistemática, na legislação atualizada para não ter erro. Primeiro, temos os servidores públicos federais, travados lá pela Lei 8.112 de 90. Os magistrados, ou seja, os juízes, caem na Lei Complementar 35 de 79. Os membros do Ministério Público, como os promotores, esbarram na Lei 8.625 de 93. Os militares da ativa também não podem de jeito nenhum, e isso está bem claro na Lei 6.880 de 80. E saindo um pouco dessa esfera pública, temos os falidos não reabilitados, regulados pela Lei 11.101 de 2005, que precisam organizar a casa e acertar as contas com o passado antes de poderem voltar a empreender. Mas, pessoal, qual é o motivo principal para uma lista tão dura? No fundo, o grande objetivo é a proteção da sociedade. O legislador quis garantir, acima de tudo, o prestígio e a dignidade inquestionável desses cargos. Pensa bem, a gente exige foco absoluto e dedicação exclusiva dessas autoridades. Imagina a confusão, um policial militar ou um juiz dividindo a atenção entre garantir a aplicação da lei e se preocupar com o fluxo de caixa de uma lojinha. Ia dar muito ruim, não é? Além disso, claro, o impedimento previne concorrência desleal e evita que alguém use informações privilegiadas para levar vantagem no mercado. Certo, chegamos na vossa terceira parte, as sanções ao exercício irregular. O que realmente acontece na vida real se a regra for quebrada? Vamos imaginar uma cena hipotética. Um militar da ativa, ou de repente um juiz, decide ignorar as regras e, meio que por debaixo dos panos, abre uma loja. Aluga um espaço legal, compra estoque, contrata equipe e as portas se abrem ao público. Como é que o nosso sistema jurídico lida com essa loja clandestina e com os contratos que ela firma todo santo dia? A resposta perfeita para esse dilema espinhoso está guardada lá no artigo 973 do Código Civil. E é uma solução simplesmente brilhante para garantir a segurança de quem age de boa fé. Olha só o texto da lei. A pessoa legalmente impedida responderá pelas obrigações contraídas. Perceba um detalhe genial aqui? A lei não diz que os negócios são cancelados ou que os contratos desaparecem num passe de mágica. Ou seja, se a pessoa comprou computador para a loja, vai ter que pagar o fornecedor sim. Se contratou equipe, vai ter que pagar os salários. A lei garante que os clientes e os fornecedores inocentes não fiquem no prejuízo só porque o dono tentou dar uma de esperto e burlar o sistema. Então, o ponto crucial da conversa é o seguinte: os atos desse negócio são 100% válidos e exigíveis. Quem tentou burlar a regra não pode simplesmente levantar a mão e dizer: opa, peraí, eu sou militar, a lei diz que eu não posso ter empresa, então eu não vou pagar essa dívida. Nem pensar. A responsabilidade financeira é total.
E não para por aí. Além de arcar com o próprio bolso, o infrator vai enfrentar punições administrativas gravíssimas lá no órgão dele. A gente está falando de suspensão, multas pesadas ou até a perda definitiva daquele cargo público tão sonhado. Bom, depois de tanta regra rígida, vamos para a quarta e última seção, a exceção. Como fica a situação dos sócios investidores? Como o direito é sempre feito de regras e exceções, né? Antes de explicar como funciona, a gente tem que entender o que é, na prática, um sócio cotista ou um acionista. Basicamente, é aquela pessoa que entra com capital num negócio e quer ter lucro, claro, mas que não administra as operações do dia a dia. Ela não assina contrato em nome da empresa, não demite funcionário, não toma decisão estratégica. O papel dela ali é puramente prover o capital. E é exatamente isso que salva a pátria para essas categorias. Se um servidor público ou um promotor quiser investir suas economias numa empresa, é super possível, desde que siga 3 regrinhas de ouro. Primeiro, a participação tem que ser puramente financeira, como investidor. Segundo, o negócio precisa obrigatoriamente ser uma sociedade anônima, uma SA, ou uma sociedade limitada. E terceiro, que é de longe o mais importante, terá absolutamente 0 poderes de gestão. O lema aqui é muito claro, é permitido ser dono do dinheiro, mas jamais das decisões administrativas. A lógica por trás dessa permissão faz todo o sentido quando a gente para pensar. A Constituição garante a qualquer cidadão o direito de investir e proteger o próprio patrimônio financeiro, certo? E só receber lucro ou dividendo no final do ano não cria por si só um conflito de interesses. O servidor continua totalmente independente e imparcial para trabalhar e aplicar a lei sem ter que sacrificar o direito de fazer o seu pé de meia de forma lícita. Para a gente fechar a nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão bem provocativa. Como é fascinante a forma que o nosso direito empresarial encontrou de equilibrar as coisas, não é? Separando cirurgicamente quem é o dono do capital de quem de fato manda na empresa, o sistema consegue proteger a integridade absoluta dos cargos públicos, ao mesmo tempo em que respeita o direito sagrado ao investimento privado. É uma linha fina, mas que mantém as engrenagens rodando direitinho. Faz sentido para todo mundo? Muito obrigado por acompanharem essa conversa até o fim. Revisitem essa análise sempre que precisarem e a gente se encontra numa próxima.